Bebida alcoólica. Será que o cristão pode beber? Será que o crente pode tomar uma tacinha de vinho ou beber algum outro tipo de bebida alcoólica? Vamos ver isso nesse vídeo. Eu volto já, fica comigo até o final. É tema polêmico, né? Mas a gente precisa tratar desse tipo de assunto porque tem muita gente que tem dúvida. E já vamos para o conteúdo do vídeo. Só que antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal. Eu me chamo Hugo Fernando e aqui nós falamos sobre Bíblia, teologia, assuntos relacionados à fé cristã. E o meu canal é bem pequenino. Eu tenho 551 inscritos. Eu quero bater os 1000 inscritos e para isso eu preciso da sua ajuda. Deixa um like, se inscreva no meu canal. Eu vou até esperar você se inscrever. Me ajuda aí em nome de Jesus para me bater os 1000 inscritos. Para a gente alcançar mais pessoas, abençoar mais pessoas em nome de Jesus. Tô te vendo, hein? Se inscreva aí. Vamos lá. Obrigado para você que se inscreveu. Vou deixar também meu Instagram, meu TikTok e meu Kawaii para você me encontrar lá e me seguir, ok? Deus te abençoe. Sem delonga alguma, vamos para o conteúdo desse vídeo. O crente pode beber uma taça de vinho, um cálice de outra bebida alcoólica. Faz mal, é pecado? Vamos lá. Primeira consideração. Nós temos algumas palavras na Bíblia Sagrada, nos originais, para vinho. A primeira é ain, que significa vinho de forma geral. Nós temos uma segunda palavra, sícara, que significa bebida forte, seja vinho ou outro tipo de bebida. Temos também a palavra tirosh, que significa já o vinho doce, o suco de uva, né? Não vinho fermentado. E no Novo Testamento nós temos a palavra oinos, que significa tanto o vinho fermentado como o suco de uva não fermentado. Vai depender do contexto, né, em que a palavra está inserida. Outra consideração. A Bíblia não condena explicitamente o uso do vinho. Isto é, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz assim: o crente, o cristão não pode beber nenhum tipo de quantidade de vinho. Não, nós não temos esse versículo. Essa é a verdade. Mas uma outra consideração a se fazer também é que, embora a Bíblia não condena o uso de um pouco de vinho, ela sim condena a embriaguez. Olha o que está escrito aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então a Bíblia já condena de cara a embriaguez. Se alguém vai tomar uma tacinha de vinho, aí ele extrapola, vai 2, 3, 4, e isso pode acontecer, e aí já passa para embriaguez, a Bíblia condena. Ah, posso tomar um pouquinho de vinho? A Bíblia não condena. A Bíblia não diz nada contra. Mas se embriagou, aí a Bíblia já reprova. Então vai pegando essas considerações para a gente construir um pensamento. Eu não posso dizer que é pecado tomar um pouquinho de vinho. Eu queria até dizer que é pecado. Mas eu não posso, a Bíblia não condena. Mas a embriaguez, sim, a Bíblia condena. E nós temos também uma outra situação aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, o versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então veja bem, se o fato de eu beber uma taça, um cálice de vinho, vai escandalizar o meu irmão, vai aborrecer o meu irmão, vai enfraquecer ele na fé, então Paulo está dizendo que eu não devo fazer isso, pelo menos perto dele, para que ele não me vendo beber, ele não se escandalize com isso. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nem todo crente tem o mesmo nível de maturidade espiritual. Por exemplo, um novo convertido, que ainda não tem experiências com Deus, tem um pouco conhecimento das Escrituras Sagradas, se ele vê alguém bebendo vinho, imagina ele ver um pastor bebendo vinho, um líder da igreja bebendo vinho. Por causa dessa cultura no nosso país, né, isso é muito forte no nosso país, que o crente não bebe, se ele vê um pastor, um líder bebendo, ele pode se escandalizar, ele pode desanimar e quem sabe até afastar da igreja por causa disso. Então Paulo está dizendo que se beber vinho perto do meu irmão vai escandalizá-lo, é melhor que eu não faça isso, correto? Outra consideração também que a gente precisa levar em conta. Alguém que está bebendo já teve problema com o alcoolismo?
já bebeu, né? Já teve uma vida no alcoolismo, né? Fazia uso de cerveja, outro tipo de bebida. Então, essa pessoa que já bebeu, seria viável ela beber? Seria viável ela beber? Uma vez que ela já teve problema com a bebida, já se embriagou, já perdeu dinheiro com isso, já brigou em casa por causa de bebida, aí veio para a igreja, deixou de beber, veio para a igreja, mas agora está pensando assim, um pouquinho de vinho não tem problema não. Será que essa pessoa que já teve problema com o alcoolismo é viável beber? Eu diria que não. Se você já bebeu, se você já tem más experiências com a bebida, é muito perigoso, corre um alto risco de, bebendo um pouquinho de vinho, a pessoa voltar a beber. Então, eu diria o seguinte, se a pessoa já teve problema com o alcoolismo, ela não deveria beber, não. Ela devia, né, renunciar integralmente à bebida. Ela não deveria fazer uso de bebida. Outra consideração também. Será que se ao beber um pouquinho de vinho, você terá um autocontrole e só ficará mesmo nessa tacinha de vinho? Porque tem gente que diz, vou beber só uma taça, vou beber um copo de cerveja só. Aí passa para 2, 3, extrapola, vem a embriaguez, como eu disse, e não é todo mundo que tem esse autocontrole com relação à bebida, não. Eu, por exemplo, eu evito não beber, eu não bebo. Eu não bebo bebida alcoólica de espécie alguma. Porque provavelmente eu me conheço. Se eu beber uma taça de vinho, eu tenho certeza que sou uma pessoa mais intensa, um pouco, né, mais agitado, um pouco até elétrico. Eu tenho certeza que se eu beber meia taça de vinho, eu vou beber uma, vou beber duas. E outra coisa, eu também já tive experiência com bebida. Então, no meu caso, eu considero que é pecado, porque se eu beber, eu vou beber bastante. Um abismo vai chamando outro abismo, a palavra diz isso. Então, você tem um autocontrole para beber uma taça só de vinho e não beber mais? Não é todo mundo que tem esse autocontrole. Então a pessoa vai bebendo, e aí, meu irmão, é um carro sem freio. Então, levando em conta essas considerações, é pecado beber vinho? É pecado beber uma taça de vinho? O crente pode beber? Eu vou deixar aqui uma resposta. Não é pecado, biblicamente falando, desde que realmente ele seja moderado, desde que ele não se embriague e desde que também ele tenha o bom senso. A pessoa pode beber, mas para mim não dá. Eu consigo beber só uma taça de vinho, então para mim dá. Mas se eu beber, eu vou extrapolar, então para mim não dá. Então você tem que se autoconhecer, né? Você se conhece. Você tem que ter moderação, não partir para embriaguez. Aí sim, nesse caso, é permitido. Agora, se eu fosse dar uma opinião minha pessoal, eu diria que não era bom o cristão tocar em bebida alcoólica. Há pessoas que se envolvem em trânsito por causa de bebida, acidentes, brigas familiares. Então, de modo geral, eu considero que não, eu considero assim que o cristão não deveria beber em hipótese alguma. Mas a Bíblia não condena. Então, se ele for moderado, se ele for educado, ficar somente naquela taça de vinho e tal, apreciar um bom vinho, aí não é pecado. Então, essa é a minha opinião, essa é a minha resposta sobre esse tema, né? Eu espero que tenha te ajudado, e aí você julgue se é viável, se é coerente para você beber ou não. Que Deus te abençoe, se inscreva nesse canal, deixa um like, até o próximo vídeo, eu te aguardo lá. Deus abençoe.